A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo 16 e versículo de número 28 ao 33, que vai nos dizer assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, e abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra, por um tempo na nossa vida, irmãos. O nosso Deus, Ele permite as perseguições, Ele permite os levantes contra nós. Talvez você tenha passado por essa fase. Pessoas têm se levantado contra você e você não tem entendido por que Deus ainda não paralisou seus adversários. Por que Deus não parou aqueles que têm se levantado contra ti? Você pode observar aqui que Moisés e Arão, eles estavam vivendo uma terrível perseguição, porque Datã, Corá, Abirão e alguns outros que se juntaram ali a eles, começaram a se levantar contra aquilo que Deus tinha com Moisés, contra o chamado também de Arão. E tem pessoas, irmãos, que elas começam a se levantar contra os propósitos de Deus, contra o chamado de Deus na nossa vida, e muitas vezes não entendemos quando Deus não faz logo justiça. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa: Deus, ele tem um tempo até para a justiça acontecer. Deus, ele sabe o momento certo de agir. Ele diz para você, por intermédio da palavra dele: eu estou trabalhando para que haja justiça de maneira perfeita. Declare comigo: eu creio que Deus está trabalhando para que a justiça aconteça de maneira perfeita. Eu creio que Deus está trabalhando para que a justiça aconteça de maneira perfeita. Não foi Moisés que falou que Deus estava com ele. Não foi Arão que tentou mostrar, mas Deus mostrou. Não é você que vai mostrar que Deus é na sua vida. Não é você mesmo com a força do seu próprio braço que vai parar perseguições contra você. Mas por intermédio desta palavra, o Espírito Santo diz para você: eu, minha filha, eu, meu filho, paralisarei as perseguições contra ti. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de perseguições findarem na minha história. Eu creio que chegou o tempo de perseguições findarem na minha história. Você observa aqui que Moisés deixou bem claro: se esses homens morrerem de causas naturais, ou se for dado para eles qualquer castigo como se dá a todos os homens, Moisés não era enviado do Senhor. Ou seja, o próprio Deus testificaria isso. O próprio Deus era quem mostraria isso. E Moisés disse mais: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, a terra abrir sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que estes homens, eles não desprezaram só Moisés como líder. Eles não desprezaram somente Arão, mas eles desprezaram a Deus. Tem pessoas que se levantaram contra você e elas não têm noção de onde estão tocando. Elas não têm noção de Candarastro, Abaire, Candaraia, de quem você é para os céus. Moisés era de suma importância para o Senhor. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que muitos podem te desprezar. Muitos podem se levantar contra ti, como que aconteceu uma rebelião. Porque, irmãos, nós não estamos isentos de passar por perseguições, de passarmos por levantes, por lutas. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus que está conosco, e por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu estou contigo, minha filha. Pode se levantar quem for contra ti, eu sou na tua vida e eu mostrarei isso. O nosso Deus, ele assinou embaixo das palavras de Moisés. Nosso Deus fez com que estes homens descessem vivos ao abismo. Ou seja, a justiça aconteceu como Moisés havia dito.
E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: haverá um tempo de justiça e não tardará de acontecer. Só você e Deus sabe o quanto é difícil. Alguns levantes contra você, parece que algumas pessoas elas têm prazer em te perseguir. Elas têm prazer em se levantar contra você e até mesmo em se levantar contra os propósitos de Deus. Porque tem pessoas aqui que estão entendendo perfeitamente o que mais dói em você é a perseguição contra o propósito de Deus. Não é a perseguição contra você em si, mas é contra aquilo que Deus tem com você. Deus te chamou para pregar e tem gente te perseguindo. Deus te chamou para cantar e tem gente te perseguindo. Deus te chamou para fazer a obra dele e tem gente te perseguindo. E Deus está dizendo para você, por intermédio desta palavra, eu vou parar a oposição. Porque ninguém para, irmãos, aqueles que são projetos de Deus, aqueles que Deus designou para crescimento. Deus tinha uma obra com Moisés e ninguém anularia isso. A escolha de Moisés não era uma escolha humana. Não foram os israelitas que escolheram a Moisés como libertador, mas foi Deus. Quando Deus me escolhe, quando Deus te escolhe, quando Deus nos escolhe, é diferente. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu resolvi te escolher. E ai daquele, ai daquela que se coloque no seu caminho como oposição. Porque eu sou Deus que faço justiça. Declare comigo: eu creio que a justiça de Deus não tardará de acontecer. Eu creio que a justiça de Deus não tardará de acontecer. Você vê aqui que foi muito rápido. Moisés deixou bem claro: se Deus criasse alguma coisa inaudita e estes homens descessem vivos ao abismo, então o nosso Deus estava com Moisés. Olha que coisa interessante, irmãos. Que coisa profunda. Algo realmente sobrenatural, inédito aconteceria ali, porque só Deus para abrir a terra, irmãos, e tragar aqueles homens e tudo que pertenciam a eles com vida. Não duvide da justiça de Deus, não, irmãos. Não duvide da forma de Deus trabalhar, não, porque às vezes Deus vai fazer justiça de maneira tão forte que a gente precisa estar preparada. Estar preparado para ver, para saber. E Deus está dizendo: a minha justiça será forte. Quando Moisés acaba de falar, ou seja, no imediato, rápido, com muita velocidade, a Bíblia nos diz que a terra debaixo dele se fendeu. A justiça começou a acontecer e Deus testificou. Deus mostrou que Moisés era enviado do Senhor. E Deus mostrou que aqueles homens estavam servindo de oposição na obra de Deus. É como eu falei, tem gente que está se levantando contra você, mas não é diretamente contra você. Você pensa: oh meu Deus, está se levantando contra mim. Deus está dizendo: está se levantando, minha filha, é contra a minha presença na tua vida e eu vou cobrar. Porque às vezes você pensa que perseguições é contra você, pessoal, é eu. Deus está dizendo: não é você, é sobre mim, é sobre o Espírito que habita em você. O que estava incomodando estes homens foi o chamado, foi o destaque, foi a honra que Deus havia entregue para Moisés, para Arão. E tem pessoas que elas estão incomodadas com o destaque que Deus te entregou, com a honra que Deus resolveu te entregar. Eu não estou falando aqui da honra humana, não. Eu estou falando aqui da honra dos céus. Tem gente que está incomodada com a honra dos céus. Porque quando Deus resolve apresentar alguém, ele apresenta, ele testifica, ele mostra, ele confirma. E Moisés foi confirmado como um líder que Deus havia escolhido. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você é confirmada, que você é confirmado como alguém que Deus escolheu. Isso está incomodando, porque Deus tem confirmado o que ele é na sua vida. E por intermédio dessa palavra, Deus, ele diz para você: eu vou confirmar muito mais. Que eu sou na sua vida. Declare comigo: eu creio que Deus vai confirmar muito mais que ele é na minha vida. Eu creio que Deus vai confirmar muito mais que ele é na minha vida. Tem pessoas que vão ter que respeitar o que Deus tem com você. Eu vou repetir para você entender. Tem pessoas que vão ter que respeitar o que Deus tem com você. Ah, irmã, mas não aceita. Não aceita, mas tem que respeitar. Porque você não é uma escolha humana. Quem te escolheu foi os céus e você tem um dono. Moisés tinha um dono, Moisés tinha um defensor. Moisés tinha um advogado, Moisés tinha um juiz, tinha um Deus que estava com ele. Quando você é escolha de Deus, você tem um Deus que está contigo. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Deus, quando tem um chamado com alguém, irmãos, ele cumpre a palavra dele. Ele candorasturabai. E por intermédio dessa palavra, ele diz para você: eu te escolhi. Tem gente que está incomodada, eu não estou gostando. Tem gente que está se levantando contra. Aqui, eles estavam fazendo rebelião contra Moisés, contra Arão. E tem gente que está agindo da mesma forma, irmãos.
inflamado de inveja, querendo inflamar pessoas contra você, querendo levantar oposição contra a sua vida. Mas assim te diz o Senhor: chegou o tempo de Datã, Corá e Abirão pagar. Chegou o tempo de todos aqueles que se levantaram como oposição por pura inveja contra você começarem a pagar, porque o tempo da justiça de Deus chegou. E vai ser forte, viu? E Deus vai mostrar que é Ele que está fazendo justiça, porque aqui, irmãos, não tinha como ter dúvida, era Deus quem estava fazendo justiça. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: não vai ter como duvidar. Não vai ter como pessoas olharem e dizer: será que realmente é Deus que está fazendo justiça? Não. As pessoas vão olhar e vão ter certeza: ali é Deus que está tocando. Ali é Deus que está fazendo justiça. Por quê? Porque tocou onde não devia. Tocou no servo do Senhor, tocou na serva do Senhor. É como eu falei, irmãos. Tem pessoas que não têm respeito, mas vão ter que passar a respeitar, porque Deus é Deus. E quando algo é dele, ele confirma, ele testifica. E esse tempo de confirmações chegou na vida de pessoas que já não aguentam mais ser perseguidas pelo propósito de Deus na sua vida. Porque tem gente que acha que é porque você quer ser, mas não é porque você quer ser, é porque Deus te escolheu para ser diferente. Você querer ser é diferente de Deus te escolher para ser. Deus havia escolhido Moisés para ser. Decandarasto, rabai derrasto, iracandarai. E eu estou conversando com pessoas que Deus escolheu você para ser. Irmãos, Moisés não estava na liderança porque queria, mas sim porque Deus o escolheu. É diferente quando Deus escolhe. Você lembra quando o Senhor ele foi chamar a Moisés? Quando o Senhor ele começou a mostrar para Moisés qual era o chamado, qual era o desígnio de Deus para ele, Moisés disse: escolhe outro. E não foi uma vez só que Moisés falou: não, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Escolhe quem o Senhor tiver que escolher, menos a mim. Moisés, ele não queria, humanamente falando, irmãos, aquele cargo. Moisés não era uma pessoa mostrada, não era uma pessoa que queria se aparecer, queria destaque, queria fama, holofotes. Não, irmãos. Moisés era uma pessoa super tranquila. A Bíblia vai dizer que ele era o varão mais manso da terra. Imagine aí. Se o homem era manso, Moisés era uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila. Uma pessoa que não queria holofotes e Deus o escolheu para aquilo. Eu estou conversando com pessoas que Deus te escolheu para viver alguns sonhos. Goste quem gostar. Aceite quem aceitar. Quando Deus escolhe honrar, irmãos, ele honra. Quando Deus escolhe prosperar, ele prospera. Quando Deus escolhe abençoar, ele abençoa. E por intermédio dessa palavra, o Senhor está dizendo: tu és a minha escolha. Eu te escolhi. Aceite quem aceitar, goste quem gostar. Foi eu, o teu Deus, quem te escolheu. Decandarasturi andarai, derrasturi andaracandarai. Vão ter pessoas que vão ter que respeitar isso. Imediatamente a justiça de Deus acontece aqui. E no versículo 32 a nos dizer: abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. A terra abriu a boca, irmãos, e os tragou com as suas casas e tudo que pertencia a eles, como Moisés havia dito. Moisés mesmo disse aqui às pessoas que Deus iria mostrar se Deus o havia escolhido ou não. Que a justiça de Deus, irmãos, ia ser com eles e com tudo que pertencia a eles. E assim se cumpriu, e assim aconteceu. Eles e tudo que pertencia a eles desceram ao abismo vivos. Testificando, confirmando que Moisés era uma escolha de Deus. Irmãos, Deus ele vai testificar de maneira tão forte que pessoas aqui são escolha dele, que tem gente que vai olhar para você e nunca mais vai duvidar. Vai ter a certeza, vai ter a convicção, vai dizer: ó, eu que não quero nem falar dela, eu que não quero nem mencionar o nome dele, deixa lá, porque Deus é zeloso com ele, é zeloso com ela, Deus tem ciúme, então eu prefiro não tocar, eu prefiro não me levantar contra. Tem pessoas que não vão querer se levantar contra ti, porque vão temer e tremer diante dos sinais que Deus ele vai trazer para mostrar que ele te escolheu. Declare comigo: eu creio que Deus vai trazer sinais para mostrar que ele é na minha vida e serão fortes. Eu creio que Deus vai trazer sinais para mostrar que ele é na minha vida e serão fortes, serão muito fortes. Os sinais que Deus vai trazer para a sua vida. E Deus vai mostrar que ele é na sua história de maneira tremenda. E os inimigos terão que respeitar que foi Deus quem te escolheu. Pode até não gostar, não aceitar, mas vão ter que respeitar.
Porque quando uma escolha é de Deus, Deus confirma e Deus testifica. E está chegando o tempo de Deus confirmar. Está chegando o tempo de Deus testificar que foi Ele quem te escolheu. Versículo 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Foi como Moisés disse. Moisés disse, se eles descerem vivos ao abismo, com tudo que os pertence, irmãos, aconteceu com riqueza de detalhes. E o Senhor está dizendo, eu mostrarei que sou na sua vida de maneira detalhada. Que tem pessoas que não duvidarão mais e temerão e tremerão, Rabaia, Candarás, Turabaia, na minha presença na tua vida. Vão ter que respeitar que Deus é na sua história. Vão ter que respeitar que Deus te escolheu. Vão ter que respeitar que Deus, Ele é na sua vida. E não tardará, meu irmão, não tardará, minha irmã, da confirmação dos céus vir para a sua história, porque Deus é contigo. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, Ele é na sua vida. E Ele traz essa confirmação para você não parar. Para você não desistir por causa das perseguições. Grandes homens de Deus, grandes líderes foram perseguidos, irmãos. E por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo diz para você, minha filha, você não é a primeira. Meu filho, você não é o primeiro, não é o último, não é o último, não. Muitos servos do Senhor passaram por perseguições, a exemplo aqui de Moisés, de Arão e de muitos outros. Mas eles não desistiram e Deus mostrou que estava com eles. Você não pode desistir, você não pode parar. E tenha certeza de uma coisa, Deus, Ele vai mostrar que Ele é na sua vida. Deus, Ele vai mostrar que foi Ele quem te escolheu. Agindo o Senhor, quem impedirá, irmãos? Se foi Deus quem te escolheu, quem é que vai impedir? Quem é que vai anular o propósito de Deus na sua vida? Quem é que vai desfazer o que Deus resolveu fazer? Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, eu resolvi te escolher. Eu resolvi mostrar que sou na sua vida e ninguém pode contender com a minha escolha na sua história, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer o Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, por esta confirmação. Eu creio que chegou o tempo do Senhor mostrar, Pai, que o Senhor é na vida do teu filho, é na vida da tua filha, que foi o Senhor quem os escolheu. E quando o Senhor escolhe, não há quem anule. Quando o Senhor escolhe, não há quem desfaça as tuas escolhas. Obrigada, meu Senhor, pelo teu zelo. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, porque o Senhor é um Deus que cuida, que zela, que protege e que mostra de maneira clara que ninguém pode desfazer, anular aquilo que o Senhor já determinou. Foi o Senhor quem havia escolhido a Moisés, e eu tenho certeza que foi o Senhor quem escolheu a homens e a mulheres que estão vivendo perseguições, que estão passando por injustiças, por calúnias, por lutas. Meu Deus, quantas pessoas aqui estão sendo invejadas. Tem pessoas que estão com inveja do que o Senhor está fazendo na vida do teu filho e da tua filha. Mas o Senhor vai mostrar para o invejoso, para a invejosa, que os teus filhos têm um dono e que ninguém anula o teu propósito, o teu desígnio na vida deles. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, como o Senhor esteve com Moisés, com Arão, e mostrou de maneira tremenda que o Senhor estava com eles. Obrigada, porque chegou o tempo do Senhor mostrar que o Senhor é na nossa vida e foi o Senhor que nos escolheu. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os seus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera
aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é o Deus que nos justifica. O nosso Deus é o Deus que mostra que é na nossa vida. E Ele não somente está justificando pessoas, mas Ele está fazendo justiça para mostrar que Ele é na sua vida. E pessoas terão que respeitar a escolha dEle na sua história. Podem até não gostar, mas vão ter que respeitar, pois Deus vai mostrar de maneira tremenda que foi Ele que te escolheu e que Ele é na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.